Bom, isso é unicamente da capacidade do sacerdote que se submeteu a falar com você sobre isso, né? Quando a gente fala de religião, a gente tem que entender que não existe uma religião mais forte que a outra, tá? As religiões, elas, cada uma tem o seu sucesso da maneira deles. Então, quando a gente fala de Umbanda, a gente vai ter todo o trabalho para toda a finalidade dentro da Umbanda, assim como a gente também vai ter todo o trabalho para toda a finalidade dentro da Quimbanda, tá? Então, quando a gente tem essa ideia de que a Quimbanda faz trabalhos que a Umbanda não faz, a Umbanda faz trabalhos que a Quimbanda não faz, isso é um pouco errôneo, tá? É porque existe um purismo muito grande, um puritanismo, na verdade, muito grande, que vai falar que a Umbanda não faz isso, não faz aquilo, por causa disso. Isso é muito de tradição. Cada pessoa vai ter sua tradição, cada tradição vai ter um comportamento. Mas essa ideia de que a Umbanda não faz é muito errada, tá? Quem não faz é o sacerdote que falou isso para você. Além do acompanhamento psicológico, é importante a gente levar em consideração que quando a gente vai cultuar certas entidades, a gente vai absorver um pouco do que elas representam. Então, se a gente está passando por alguma situação onde não consegue ter uma visão de futuro, não consegue colocar os objetivos em prática, não consegue ter uma postura mais firme em si, a gente deve cultuar entidades que vão trazer isso para perto da gente. Isso tanto orixá, inquis, vodum, os ancestrais em si, né? Uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma questão de depressão, é muito importante estar alinhada ali, às vezes, com a energia de Yansan, né? Tá trabalhando com algumas entidades que vão ter um comportamento mais efusivo, um comportamento mais de ação, né? Então é importante a gente levar isso em consideração. Não necessariamente na ordem, mas meditação, tá? Estudo, acima de tudo, e também a questão da humildade, né? A questão de saber que você não, por mais que você seja uma pessoa que seja fuçada de internet, que leia livros, que sabe que vem de uma família que às vezes já tinha oculto e tal, se coloque na posição de que você não sabe nada. Então, uma pessoa que está em desenvolvimento, o ideal é ela se colocar na posição que não sabe nada. De que quando ela vai trabalhar, por exemplo, desenvolvimento de incorporação, que ela não tem que sentir tal coisa. Deixa sentir o que tiver que sentir, né? Quando for para dentro do terreiro e a gente for falar sobre mediunidade de intuição, mediunidade de sonho, né? Neuromancia em si, tudo isso a gente precisa entender que a gente não sabe nada. Coloca isso na cabeça, não sei nada. Escuta o sacerdote, acompanha o que ele tem para fazer, a sacerdotisa também, né? Acompanha o que ela tem para falar e segue como se você não soubesse nada. Faça isso por pelo menos 40 anos. A questão de bem ou mal, ela é muito subjetiva, porque vai variar de pessoa para pessoa o que ela acredita que é bem ou mal, tá? Quando a gente fala de entidade, a gente precisa entender que muito da incorporação, né, faz parte de nós, tá? Essa questão da incorporação ser uma possessão, onde é somente entidade, isso não existe. Vai ter um ou outro que vai querer parar de super médium, de X-Men da Umbanda, do Candomblé, que vai falar que não lembra de nada, que não é ele, que ele faz isso, faz aquilo, mas isso tudo é mentira, é ego puro, tá? Quando a gente fala, obviamente tem gente que vai ter uma facilidade maior por questões de desenvolvimento, de estudo, etc. Mas quando a gente fala de incorporação, a entidade utiliza a gente, a nossa experiência, a nossa fala, né, os maneirismos em si, vão ser usados a partir da entidade. E também muito da nossa moralidade vai estar dentro do que a entidade vai trabalhar, porque ela vai precisar da nossa permissão para poder fazer. Então, vou falar mais um pouquinho, peraí. Então, quando a gente entende a questão de ser subjetivo, essa ideia de bem e mal, porque, por exemplo, se uma pessoa me ameaça, fala que vai me matar, vai fazer isso, aquilo, e eu vou lá e faço um trabalho, eu sei fazer, procuro alguém para fazer um trabalho para afastar essa pessoa, ou até mesmo para ela ir no meu lugar, né? Ela morrer em si, né? Para algumas pessoas isso é maldade, para outras é defesa. Então é uma questão muito subjetiva, né? Bem e mal é uma questão muito subjetiva, né? Para alguns, você proibir uma pessoa de ir numa festa específica, você está zelando pela segurança dela. Para outros, aí você tirar a liberdade dela. Então tudo isso é uma questão que você precisa entender que vem de você, tá? E isso vai fazer a cultura do próprio terreiro que está cultuando a entidade. Então, um terreiro que tem um babalorixá, uma yalorixá, né? Os médios que tem um conceito específico sobre maldade, ele vai fazer aquilo. E outros não. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a entidade ela vai se submeter muito à moralidade do próprio médium, tá? É por isso que antigamente existia a questão de doutrinação da entidade, etc. Hoje em dia a gente já não fala tanto sobre isso, tá? Mas ela vai se submeter a certas moralidades do próprio médium, tá? Das vontades do médium em si. Obviamente, tudo com fundamento. A gente não vai ver porque o médium quer dar um X-bacon para um Exu que ele vai dar. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Tem a questão da liturgia, tem várias outras questões. Mas entender que quando a gente fala sobre maldade, ela é subjetiva. Então, o que eu já ouvi de um sacerdote muito antigo, que tinha uma linha de pensamento que eu concordo bastante em muitas coisas, a gente discorda também de algumas coisas, mas, enfim, que a espiritualidade ela é como se fosse uma faca para você, sabe? Ela vai servir tanto para você cortar e servir alimento para uma pessoa, quanto você poder atacar uma pessoa, né? Então tudo tem que ser utilizado de acordo com a sua moralidade. Sim, com certeza. No meu livro eu bato bastante nessa tecla, né, sobre essa ideia de que mesmo a gente não sabendo quem são meus guias, existem certas oferendas que são padronizadas, né? E também tem a questão da sua intuição, seu guia vai falar com você por intuição, tal, mas pelo amor de Deus, sempre com o fundamento, não vai encher a entidade de coisa que você acha que seria bom, porque seria bom para você, né? Cuidado com as questões de vaidade, de que eu vou oferecer isso aqui para eu tirar uma foto para postar para todo mundo achar lindo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas sim, existem oferendas que elas têm uma questão energética que são padronizadas para certas entidades. Então vale a pena dar uma estudada e a partir do estudo, obviamente, a entidade vai se comunicar com você, né? Quando você começa a estudar bastante, você começa a ter essa proximidade com a entidade. Tem algumas pessoas que vão virar para você e falar que você só pode cuidar das entidades se você souber quem são. Essas pessoas geralmente são as mesmas pessoas que vão querer vender para você jogo de búzios, vão querer vender um monte de marmota falando que vai descobrir quem é a sua entidade através de jogo, através de baralho. Isso é só marmotagem. Isso não existe. Então, pode sim cultuar, pode sim acender sua vela. E lembrar que nem sempre há necessidade de você fazer uma ritualística enorme, fazer um trabalho enorme. Às vezes você acender sua vela para você, obviamente, né? A vela não é para a entidade, é para a gente se conectar melhor. Né? Oferecer o pouco, né? Ali, o pouco quando eu falo é o seu tempo, né? A sua meditação, a sua conversa. Isso aí já é o suficiente para que você consiga ter uma conexão com a entidade. Então, você pode ali conversar com o seu caboclo, com o seu preto velho, com a sua preta velha, com o seu Exu, com a sua pombagira. Isso já é o suficiente. Mas com o tempo você vai acrescentando algumas coisas. De vestimenta, né? Vamos lá. Essa questão, ela está muito ligada ao ego das pessoas, tá? Mas é interessante e importante a gente lembrar que a vestimenta das entidades ela é uma ferramenta de trabalho. Quando a gente fala de ferramenta de trabalho, ela tem que ter um propósito.
Como, por exemplo, eu tenho um filho de santo, né, que a entidade dele pediu um chapéu, não porque a entidade precisa do chapéu, mas quem precisa é o filho de santo, porque ele, por ser uma pessoa que tem TDAH, que tem um desvio de atenção muito intenso, né, a entidade, quando colocava o chapéu, ela fechava um pouco o campo de visão do médium em si. Afinal de contas, é bom a gente lembrar que o médium também está ali de alguma forma, vai lembrar de uma coisa ou outra, vai ter um momento onde ele vai estar assistindo o que a entidade está trabalhando, né, e quando ele limitou, né, a pessoa, né, o médium, de ter esse campo de visão um pouco mais aberto, facilitou muito o trabalho da entidade, né? A entidade fica ali falando com as pessoas sem precisar olhar para as pessoas até certo ponto. Obviamente, é uma ferramenta que cada entidade vai ter o seu uso, né? E quando a gente fala da vestimenta, a gente fala que, por exemplo, o uso de um cajado, de uma bengala, né, do chapéu, de uma saia, né, tudo isso aí tem uma funcionalidade ritualística, tem uma funcionalidade relacionada à entidade. O que não pode é isso virar um ego, né? O que não pode é isso alimentar o ego, o que não pode é isso virar vaidade, né? Como, por exemplo, uma disputa de quem tem a melhor saia, de quem tem a melhor roupa, as pombageiras que se veste como fosse a rainha de 1800 e umas coisas, sabe, absurdas que a gente sabe que é simplesmente vaidade, para mostrar, nossa, olha como eu sou próspero. E, na verdade, geralmente quem faz isso é quem está dando golpe a um monte de gente, e obviamente vai ter dinheiro, porque dá golpe dá dinheiro, né? Então, a gente vai ter isso. Estou falando geralmente, não estou falando todo mundo, tá? Então a gente tem que entender que essa questão de vestimenta ela precisa ter um propósito, né? Só simplesmente a pessoa querer vestir uma roupa, aí cheira marmota.